Paz do Senhor, mais uma vez, eu quero deixar uma palavra ao seu coração e encontra-se no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Diz assim: Marcos, Evangelho, segundo escreveu João Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É interessante a gente observar, quando a gente estuda os evangelhos, os evangelhos está classificado na Bíblia como livros biógrafos, e são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles são tidos como sinóticos ou semelhantes. Na época em que Jesus veio ao mundo, existia basicamente três classes de pessoas que o Evangelho então foi destinado. O livro de Mateus ele é destinado especificamente aos judeus. O livro de Marcos ele é direcionado aos romanos e o livro de Lucas aos gregos. E há quem acredite que o livro de João é para a igreja ou para o mundo, né? E a gente observa várias semelhanças entre Mateus, Marcos e Lucas. E quando quando Marcos escreve aqui o capítulo 16, ele fala sobre a ressurreição e ele fala das aparições de Jesus. E é interessante que essas são as últimas instruções que o próprio Cristo dá aos seus discípulos e na verdade é uma ordem, né? Porque a palavra, o verbo ide é no imperativo, isso não é um pedido, é uma ordem. Então, como eu li esse versículo, diz: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Interessante que, se a gente observar essa ordem de Cristo, todas as pessoas são criaturas de Deus. Para se tornar filho, tem que receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Observe que muitas pessoas hoje falam muito de Cristo como Salvador. No Novo Testamento, há apenas 30 vezes referindo a Jesus como Salvador e 300 vezes referindo Jesus como Senhor. O que isso significa? Muitas pessoas querem ser salvas, mas não querem ser direcionadas ou guiadas, pelo Senhor Jesus. Tem aquele versículo muito conhecido na Bíblia Sagrada, o Salmo 23. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a primeira parte do versículo diz que o Senhor é o pastor dele. O que o pastor faz? O pastor guia, o pastor direciona, o pastor cuida, o pastor corrige. E aí o nada me faltará ele quer, mas o senhorio de Cristo na vida dele, ele não quer. Então esse é o problema. A Bíblia então diz: ide por todo mundo. Essa é uma ordem dada aos discípulos, aqueles que aceitaram a Jesus, os que permaneceram em Jerusalém para serem revestidos de autoridade pelo Espírito Santo, para que depois eles pudessem pregar a palavra de Deus, e assim foi. Ele diz no versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crê em quê? Em quem? Na verdade, em João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz que ele é o único meio do homem se salvar. Por mais inteligente, sábio que algum homem seja, ele nunca vai conseguir vencer a morte, as circunstâncias. Nós temos várias limitações. Todas as pessoas que viveram antes de nós, que marcaram a história, ninguém conseguiu vencer a morte. Somente Jesus Cristo. Então a gente observa que o ser humano ele é finito, ele é falho, ele é fraco, ele é frágil.
E nós precisamos crer em Cristo, porque as boas novas da salvação é essa, é o evangelho que Jesus veio morrer, né, para salvar a humanidade. O objetivo principal de Jesus na terra não foi dar riqueza para as pessoas. Tem muita gente hoje pregando um evangelho materialista, marxista. Isso é uma vergonha, porque Jesus Cristo veio salvar o que havia se perdido. Na verdade, Jesus ele pode permitir algumas pessoas se tornarem ricas, sim, porque ele é dono do ouro e da prata. Mas o objetivo principal do ser humano se aproximar de Deus é para ele ser salvo. Então, essa é uma premissa, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação eterna. Quem crer em quem? Em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Principalmente Senhor, porque você deve obedecê-lo. Ele se submeteu à obediência. A Bíblia diz em Filipenses 2 lá, que mesmo sendo em forma de Deus, a partir do versículo 5, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e na forma de servo ele se humilhou, morrendo em morte de cruz, né? Então ele nos ensina a humildade, a obediência principalmente. Então quem crer em Cristo Jesus e for batizado, esse batismo aqui, existem alguns batismos na Bíblia, né? Esse se refere ao batismo nas águas, que simboliza a morte do velho homem para o nascimento de uma nova criatura. E há também uma regeneração, batismo do Espírito Santo, que a pessoa recebe a presença do Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo, que a pessoa é revestida de poder, que aconteceu com a igreja em Atos, no capítulo 2, na ocasião do derramamento do Espírito Santo. Aí a parte final, já para finalizar, diz assim: mas quem não crê será condenado. Essa é uma premissa. As pessoas que acreditarem em Cristo e viverem uma vida voltada a obedecer a palavra de Deus e viver uma vida cheia do Espírito Santo, né, cumprindo, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura. Então as coisas velhas já passaram, aquela forma de vida que eu tinha, ou que tínhamos anteriormente, antes de conhecer Jesus Cristo, dominado pelos prazeres, pelos sentimentos, pelos desejos carnais, infrutíferos, aquilo que não é direcionado pelo Espírito Santo. Isso tem que acabar na vida do cristão. Ele deve ser agora cheio do Espírito Santo, viver uma vida diferente, guiada pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia diz isso, para nós irmos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro em favor dessa pessoa, que o Senhor abra o entendimento dele, que essa palavra venha mudar o coração e a vida dele, dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, peço ao Senhor para derramar bênçãos e poder para a honra e glória do teu nome. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.